Olá, meu querido, minha querida, você que está aí estudando para iPhone. Agora a gente vai ver um assunto que talvez você já tenha visto, até ache fácil, mas eu vou te ensinar um macete muito legal. Muita gente erra, muita gente confunde e não pode confundir, tá? Mas aguarda até o finalzinho da aula. Antes, se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo para que a gente possa continuar fazendo esses videozinhos para vocês, tá bom? Então vem comigo. Vamos começar então a nossa aula fazendo uma pergunta que não é tão trivial assim. Qual é a diferença entre tempo e força? Vamos pegar o filme do Vingador, dos Vingadores. Se eu perguntar para você quanto tempo dura o filme, suponha que um filme dura 2 horas, o filme dos Vingadores tem 2 horas de duração. 2 horas é o tempo. Agora, eu posso fazer uma outra pergunta. Hulk faz uma força de 200 Newton. Repare que quando eu falo 2 horas, eu defino um número e defino uma unidade. E basta esses dois. Precisa de mais alguma coisa para você entender o que significa 2 horas? Não. Agora, se eu falo que Hulk fez uma força de 200 Newton, olha para a figura. Ele está fazendo essa força para baixo. Mas poderia ser para cima. Poderia ser para a esquerda. Poderia ser para a direita. E aí o efeito dessa força que ele fez seria totalmente diferente. Concorda comigo? Então aqui eu tenho um número, eu tenho uma unidade. Mas para onde Hulk fez essa força? E aí é que entra a diferença entre tempo e força. São grandezas diferentes, mas principalmente por causa disso aqui. Uma grandeza que ela é escalar, ela é definida por um número e uma unidade. O tempo, que a gente acabou de ver, comprimento. O comprimento do seu quarto tem 3 metros. Corrente elétrica. E assim vai. Tem outros exemplos por aí na física. Você vai ver ao longo do curso. Grandeza vetorial. Aquela que a gente vai definir por um número, uma unidade, mas a gente tem que colocar mais 2 coisinhas, mais 2 elementos para a gente entender completamente essa grandeza, que é a direção e o sentido. E vamos ver alguns exemplos, começando com a direção. Eu sempre decoro direção, letra D, vem primeiro, tá? Sentido, letra S, vem depois. Então, em ordem alfabética, tá? Para não confundir. Então, a direção tem 2 principais. A gente tem a vertical e a gente tem a horizontal. Mas repara que esse primeiro aqui, que é a direção, ele não vai definir por completo. Ele vai deixar uma dúvida na nossa cabeça. Porque, por exemplo, quando a gente fala que o Hulk fez uma força na direção vertical, a gente pode pensar assim, ué, mas espera aí, pode ser para baixo ou pode ser para cima? Se fosse horizontal, poderia ser para a direita ou para a esquerda, certo? Então, matematicamente, além da direção, já que a direção ainda não dá todas as pistas, a gente precisa do elemento sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então, se eu tenho vertical, a direção ela pode ter o sentido para cima e pode ter o sentido para a direita. Se eu tenho horizontal, ou para cima ou para baixo. E na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Muita gente erra porque quando pede direção e sentido, só coloca para cima, coloca para baixo, coloca para a direita, só coloca para a esquerda. Isso está errado. Se você fizer isso, você só está falando o sentido. Tá bom? Então sempre pensa na direção como o primeiro que vai dar a primeira pista, mas não vai te dar a resposta completa. E depois o sentido é o que vai dar o sentido, sem trocadilho, mas fazendo trocadilho, da sua grandeza. Tá bom? E agora eu vou te ensinar um macete incrível, porque muita gente erra isso. Muita gente confunde isso, tá? Quando você tem uma grandeza que ela é escalar, sempre que um dos elementos da tua fórmula ela for negativa, você vai usar esse negativo dentro da fórmula. Então, por exemplo, lá para frente, em eletricidade, você vai estudar o conceito de potencial elétrico. Potencial elétrico tem essa fórmula aí. Não precisa entender agora a fórmula. E aí eu dei alguns valores aleatórios. O K vale 1, nem vale 1, é um número grande. Q, que é a carga, vale menos 6 e a distância D vale 2. Então, repara que um dos elementos é negativo. Então, na hora que eu for substituir dentro da fórmula, eu tenho que colocar esse negativo aqui. Então, ficaria, ó, 1 do K vezes menos 6
do que divididos por 2, então a resposta dá menos 3. Então, grandezas escalares, use sempre o sinal de negativo quando tiver um dos números ou mais como negativo, e a resposta pode dar negativo também, tá? Agora, se a grandeza for vetorial, e é aí que muita gente erra, a gente nunca usa o sinal de negativo, tá? Porque a setinha já vai indicar pra gente onde é positivo e negativo, tá? Então, por exemplo, aqui o mesmo exemplo, tá? Q igual a 1, Q igual a menos 6 e D igual a 2. Só que eu quero calcular agora o campo elétrico. As fórmulas são muito parecidas, né? Só que no caso aqui é D2, D ao quadrado. Então, o que a maioria das pessoas acham? Ah, como esse cara aqui é negativo, então vou jogar negativo dentro da fórmula. Não. Esse cara é um vetor. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, quando você colocar aqui, você só coloca o módulo, o número sem o sinal. Fazendo a continha aqui, dá 1,5. Então, guarde esse macete, porque ele é muito importante. Vai acontecer várias vezes na física. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Fechamos aqui essa aulinha muito legal sobre grandezas escalares e vetoriais. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Tchau!